Boa noite! Boa noite, galera! Vamos chegando para mais uma live. Hoje temos uma convidada muito especialíssima, que é a senhorita Fefe Personal. Vamos ver se ela vai chegar aí. Na verdade, essa live eu acho que ela vai ser muito importante. Primeiro ponto, né, para você entender como que é esse trabalho conectado da alimentação, da atividade física e da suplementação no processo da desinflamação, no processo da melhora da dor crônica, no processo da melhora de doenças articulares, de fibromialgia, etc, etc, etc. A gente vai falar isso aqui ao longo dessa live. Eu acho que você precisa entender essa importância. Porque é o seguinte, não sei, a Fefe já tá aqui. Deixa eu já chamar ela, que aí a gente faz um bate-bola aqui. Entrar ao vivo. E aí é bom que ela participa dessa introdução aqui que eu pensei em fazer. Fefe, você já recebeu aí? Ah, já. Hello! Ó, eu vou tirar os comentários aqui para você não ficar Coisa, tá, no seu rosto. Aí tá, depois, beleza. no final, a gente volta os comentários aí para quem quer tirar dúvida e etc. Tá fechado, É, fechado. Fefe, eu estava falando aqui. As pessoas, elas têm, né? Eu tenho falado do termo inflamação recentemente, né? Sim, Quem acompanha sabe disso. Porém, a inflamação, ela já permeia os meus conteúdos há anos, né? Praticamente sim, quando eu comecei a trabalhar com rede social, com intestino, com físico, verdade. com rotina diária. A É, inflamação, ela está presente em todo momento. E as pessoas, elas acham que a inflamação ela é negativa. Recentemente, eu respondi algumas caixinhas que eu perguntava assim, mas se a atividade física inflama, sabia que iam falar isso. É, por que a atividade física então é tão boa se a atividade física inflama? Porque, na verdade, gente, só pra gente... Vamos voltar a alguns conceitos práticos e simples dentro da medicina e dentro da nutrição. A inflamação, ela é uma resposta imunológica positiva para o seu corpo. Você uhum. precisa ter um certo grau de inflamação para o seu corpo produzir macrófagos, neutrófilos e etc. para te Responder. proteger. É Isso. importante que esse grau de inflamação ocorra no seu intestino e também em outros órgãos para que o seu organismo ele reorganize a microbiota intestinal dele, porque lá no nosso intestino a gente tem algumas placas, né, que a gente chama de GAUT, de MALT, que são recipientes que produzem o nosso sistema, eu estou falando aqui de uma forma assim bem leiga, que produzem Sim, a nossa primeira linha de defesa para nos manter livres de bactérias, de vírus, de parasitas, e etc, etc. Então, a gente está falando de sistema imune. A inflamação ela é importante que ela aconteça para regularizar o nosso sistema imunológico. isso aí. A inflamação que acontece na atividade física, ela também regula o nosso sistema imunológico. E é justamente Exatamente. por isso, né, Fefe, que a atividade física, ela emagrece, né? A obesidade é uma doença inflamatória. Inflamatória. Então, Eu vivo batendo essa tecla. atividade física emagrece, né? Por que a atividade física melhora pessoas que têm dores articulares, fibromialgia, osteoartrite, etc. Porque a atividade física, ela regula não só o seu sistema imunológico, como também os seus neurotransmissores, que é o Isso que a gente aí. vai um pouco aqui dentro dessa live. Então, a ideia, né, de quando eu criei a comunidade de saúde conectada e perguntei para os alunos, vocês querem fazer um protocolo de desinflamação? Quando a gente fala de desinflamação, a gente está falando de equilibrar o sistema imunológico. A gente viu aí no Covid, a maioria das pessoas que Nossa. morreram no Covid eram pessoas que tinham uma doença inflamatória de base, não é? E que não praticavam atividade física.
que não praticavam atividade física, que já estavam inflamadas num determinado grau maior. Pelo menos 2 amigos que eu perdi durante a pandemia, amigos próximos, conhecidos próximos, eram pessoas extremamente inflamadas, obesas, que não praticavam atividade física, que tinham doenças autoimunes pregressas, que também faz com que o corpo inflame mais, né? Por que a atividade física ela é indicação, ela é tratamento para Exatamente. porque ela regula o processo imunológico, seja qual for a doença autoimune. De tiroidite de Hashimoto até esclerose múltipla, a atividade física, ela desinflama. Justamente porque a base é essa, né, Fefe? E aí eu queria falar um pouco sobre esses pontos positivos. Não, e interessante. Sim, interessante você falar sobre essa questão que muita gente fala, é um processo inflamatório, mas que desinflama, é meio louco, né? A gente falar sobre isso e as pessoas poderem entender. Mas é a resposta que o nosso corpo dá, ele entra nesse processo inflamatório e o estado que você coloca o nosso corpo, o seu corpo na hora do treino, é justamente, é como se, falando leigamente, você fizesse ele trabalhar 10 vezes mais. Então, eu produzi um processo inflamatório na minha musculatura, então eu preciso regenerar aquela musculatura. Então, eu preciso trabalhar 10 vezes mais para eu poder regenerar e voltar pelo menos em 24 horas em média, dependendo do seu treino, para você estar com as suas fibras todas recuperadas e retornar de novo. Isso é importante você falar, porque lá, para quem não sabe, quem está chegando aqui agora, lá na comunidade Saúde Conectada, a gente tem um protocolo de desinflamação, não. São vários protocolos com várias estratégias da nutrição que eu vou ensinar ao longo da sua estadia, de você sendo um INTC, um integrante lá da comunidade. Então, você vai aprender vários protocolos de desinflamação. E aí surgiu a ideia, né, da nossa querida Fefe Personal. Pô, Priscila, você está falando muito de desinflamação. Você precisa colocar atividade física nessa sua plataforma. Era só o que faltava. Para ajudar eles a desinflamar. Eu falei, porra, como que isso? Isso? Porque para inflamar, não adianta só as pessoas. Elas têm uma dificuldade que eu estou notando lá no meu Instagram de entender que a desinflamação, que é essa regularização, esse equilíbrio do nosso sistema, é um processo conectado, que requer o cuidado da nossa espiritualidade, o cuidado da nossa mentalidade, o cuidado da nossa alimentação e da nossa suplementação, do sono. Todo mundo já sabe, isso aí já é batido, não é mais novidade para ninguém, né? Intestino, fígado, etc. Mas a atividade física, ela também entra como um remédio. Exato. Não, e você falou uma coisa que até aconteceu agora com uma aluna minha que comprou, né, meu pacote de consultoria na semana passada, e ela veio com um problema com pressão alta, estresse, sono mal regulado. Eu até falei, cara, começa a seguir a Priscila desde já, para você pegar as dicas, porque além desse protocolo que você dá, o curso que é mega completo, eu tive o prazer de acompanhar e vejo que realmente vale muito a pena, porque tem tudo ali construído no lugar só. Então, não é uma pessoa que tenha só um problema. Você consegue até ajudar suas famílias em casa, porque eu acho que o importante é isso. A gente estava até falando sobre um assunto até que não tem nada a ver aqui com a live, mas no geral o que acontece na nossa vida, a gente estava falando qual é o nosso papel? Ensinar para vocês poderem reproduzir. Exato. Entendeu? Se a gente faz um curso de uma tal pessoa, enfim, independente, se eu considero aquela pessoa uma pessoa boa, se eu faço o curso dela, eu quero aprender o conteúdo dela para eu poder reproduzir aquilo que eu aprendi e ensinar às outras pessoas. Porque a nossa intenção... Aconteceu, né? Com a raspagem de língua. Até uma amiga ontem falou, você tinha que patentear a raspagem de língua porque isso viralizou por causa Viralizou. Eu sei, exatamente, você até falou, mas é isso, tá todo mundo fazendo, é isso que era essa a intenção, é que todo mundo fizesse realmente. Então, o nosso papel é justamente esse, é tentar passar para vocês o ensinamento e que vocês realmente coloquem em prática. A gente não vende um protocolo, a gente não vende um curso, eu não vendo uma consultoria online para o meu aluno não fazer. Porque o resultado dos meus clientes, o resultado dos pacientes da Pri é o nosso resultado. O boca a boca de vocês fez a gente chegar onde a gente chegou. Entendeu? Exato. A gente, um falando pro outro que fez e aconteceu, que emagreceu e conseguiu, chegou a Fefe Personal, chegou a doutora Priscila Antunes. Então, assim, é importante vocês entenderem que o que é falado aqui é para vocês colocarem em prática.
Porque não adianta sair daqui amanhã dormir e você acordar amanhã e fazer tudo diferente daquilo que a gente falou. E o importante dessa questão da atividade física que a gente colocou lá é que é uma atividade física que você não precisa demorar muito tempo fazendo, porque a gente sabe que hoje tempo quase ninguém tem. Então, qual é a proposta, né? Qual é a nossa proposta? Qual é a nossa ideia? É de você chegar em 20 minutos, de você fazer o treino. A Priscila falou, Fê, dá pra gente poder fazer em 20 minutos? Eu falei, não só dá, como com certeza. Porque o protocolo que eu coloquei lá é um protocolo que você consegue fazer uma atividade, você consegue perder gordura e que você queima em até 36 horas de gordura após o treino. O então, metabolismo continua em alta, porque o metabolismo lento também é um sinal inflamatório. Inflamatório, exatamente. Porque é aquela pessoa que reclama, pô, eu faço de tudo e não consigo perder peso. Eu como não sei o que lá bem e também não consigo perder peso. Às vezes é a atividade física que está faltando aí para você dar um up nesse organismo, para seu metabolismo começar a funcionar e fazer seu corpo trabalhar. Exato. E uma coisa que eu queria falar muito também, Pri, é a questão da galera 30 a mais, né? Porque eu vejo a garotada, essa coisa toda, aí não, acho que eu tenho que fazer 30 anos, já não adianta mais nada. Gente, se você fez 30 anos, obrigatoriamente você tem que começar a malhar. Que não tem mais essa questão de escolher. É uma obrigação, é como se fosse um remédio que você tem que tomar por alguma coisa que você tem todos os dias. Sabe? Não tem mais questão de escolha. E não tem mais aquela coisa de eu não passo a mão na cabeça de ninguém, e Pri também não. A gente se dá bem porque a gente tem o mesmo estilo de lidar com os nossos clientes. Então, assim, eu não gosto de fazer atividade física. Você não é mais criança. Exato. Você não tem o direito mais de, eu não gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo. Não, você tem que fazer. Porque isso, a longo prazo, vai te fazer um bem enorme. Eu achei tão interessante que eu peguei uma receita médica dessa cliente que eu te falei para te seguir, que quando ela estava com problema de pressão alta e sono, e aí eu falei para ela, o que ele passou para você tomar, para eu poder ter noção até para quando passar o protocolo para você, eu ter noção se a sua pressão vai estar subindo, está descendo. Qual foi a medicação? Ela fez, ele não passou medicação. Eu falei, não passou medicação? Ele não passou medicação. Ele mandou procurar um personal e fazer atividade física. Eu falei, cara, eu tenho que dar um beijo na boca desse médico. Porque já é tão raro acontecer isso, né? Porque a gente tem essa coisa, você tem essa medicina integrada, que eu acho tão importante, né? Que é uma medicina integrada, ela sai daquele tradicional. A Priscila vê você como um todo, né? A gente não é uma pessoa sozinha, né? Você vê como todos os pontos para a gente poder conseguir chegar naquele ser humano especificamente. Sim. Então, assim, você vê um médico, né, tradicional, e que de repente ele começou a mudar e fala, não, eu tenho que fazer atividade física, isso já é um ponto super positivo. Então, assim, não tem medicação, sabe? Não teve medicação prescrita, é atividade física. Na verdade, teve medicação, que é atividade física. Atividade física. E quando você começa a treinar, começa a ganhar massa muscular e tal, a nossa célula, ela libera uma proteína chamada interleucina, que ela significa o quê? Um processo que desinflama as suas células no seu corpo. Ou seja, gente, é uma coisa que uma coisa vai conectando a outra. É o que a Pri fala o tempo inteiro, entendeu? Eu sempre falo aqui muito, quando eu vou falar do tema inflamação, eu falo muito da interleucina 6, a gente não tem só ela. Exatamente. Mas ela trabalha da seguinte forma, né? Você inflama ali de modo pontual. Por isso que eu até fiz um asterisco aqui, que o tempo de treino e a quantidade de treino que você faz pode ser positivo ou negativo. Exatamente. Então, a pessoa que treina de manhã, de tarde e de noite, que treina de domingo a domingo, não é uma pessoa que está trabalhando a desinflamação. Não. Porque quando a gente trabalha a desinflamação, a Fefi até falou isso lá no protocolo que está na comunidade, né? Você pode fazer esse treino 3 vezes por semana. Antes até de eu ver o vídeo, porque eu vi o vídeo, mas antes eu perguntei, Fefi, tu falou lá o tempo, aí a Fefi falei. Por quê? Porque é o tempo do seu corpo secretar, né? Enfim, produzir as interleucinas e é o tempo dele neutralizar e excretar elas. Porque a gente exatamente precisa neutralizar e eliminar o nosso agressor. E a interleucina, quando ela é produzida na dose correta, através da atividade física, isso acontece através da prática da mentalidade, da alimentação e da suplementação, a gente consegue proteger o nosso sistema da poluição externa. Exatamente. E às vezes, uma pessoa aparecendo na televisão, sei lá, com 110 anos, que fuma e bebe, e tá lá viva, com saúde lúcida. Por quê? Porque é uma pessoa que ao longo do tempo,
ela conseguiu, através da alimentação, da atividade física, que geralmente isso acontece com pessoas que moram no interior, que trabalham com agropecuária, que trabalham, Sim, muito. né? Aham, Pessoas de trabalho braçal. isso. Essas pessoas vivem mais, né? Isso a gente vê nas Blue Zones também, né? Nas regiões que a gente chama de regiões azuis do mundo, como Okinawa no Japão, como a Sardenha na Itália, que inclusive eu estive lá visitando a Sardenha um tempo atrás, para tentar entender essa questão das Blue Zones, né? O que essas pessoas fazem aqui, que são pessoas que vivem, são pessoas centenárias, porque elas Sim, uma microbiota organizada de forma positiva por conta da alimentação, do ciclo circadiano regulado e da atividade física que elas exercem na terra, lá onde elas trabalham, né? Ninguém trabalha sentado no computador, todo mundo trabalha plantando, fazendo vinho, etc. e tal. A própria Santa Hildegarda, uma mulher que viveu até os 80 anos, nossa, é. né? Não era uma mulher parada, ela pegava cavalo, ia para um lado para o outro, ia fazer os trabalhos dela, viajava, trabalhava dentro dos hospitais dos mosteiros dela. Então, assim, isso tudo é só para falar para você que a interleucina ela é positiva. Isso aí. O grande problema é quando ela começa a ser produzida, secretada de forma desordenada. Exato. Como? O que desordena a sua interleucina? Sedentarismo ou atividade física em excesso, desequilíbrio do sono, tristeza, humor deprimido, né? Exatamente. Não detoxifica de forma correta. O intestino que não produz corretamente o que ele precisa para absorver e eliminar as enzimas digestivas, a microbiota intestinal, os micro-organismos não estão regulados tanto em quantidade quanto em qualidade. Sim. Então, tudo isso a gente consegue equilibrar, regularizar com atividade física. E é exatamente por isso que surgiu essa ideia. Eu falei, cara, eu tenho que colocar um protocolo de atividade física dentro da comunidade saúde conectada. É, Porque estou ensinando sobre inflamação, não faz sentido nenhum uma pessoa que está no processo de desinflamação, que tem uma doença autoimune, que tem dor crônica, que tem tristeza crônica, que tem depressão, humor deprimido, não faz sentido nenhum essa pessoa comer, suplementar e não fazer atividade física. E aí a exatamente. PV topou entrar lá, né? Foi uma atividade física que eu tentei colocar lá para que todos fossem alcançados. Vocês vão ver quem participar do curso que eu vou fazendo uma série de adaptações. Ah, eu não posso pular, eu não posso, porque tem muita gente que tem alguns tipos de problemas. Então, eu vou fazendo uma série de adaptações para poder alcançar o público como um todo, tá? Então, assim, não tem por que você não fazer, não tem mistério, é no seu tempo. Eu vou falando o tempo inteiro para você lá, eu vou conversando com vocês o tempo inteiro na aula, vou dando a dica, vou falando como deve ser efetuado. Então, e tem uma pessoa fazendo do meu lado lá, a Ju tá fazendo para poder mostrar como é que é. Então, assim, vai alcançar todo mundo, gente. Ah, eu tenho problema disso, tem problema que eu não posso fazer. Não se coloque nessa situação. Não se coloque nesse lugar, porque eu vejo muito isso o tempo inteiro acontecer. Ah, eu tenho hernia de disco. Ah, eu tenho condromalácia no joelho. Gente, condromalácia no joelho não impede você de nada, absolutamente nada, 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 nada. Você seguindo Eu tudo. tenho dois joelhos, né? Pois é, faz agachamento ao fundo, agachamento unilateral, levantamento terra, faz tudo aí comigo e nunca teve problema nenhum, O entendeu? que É porque a gente tem essa mania de auto-sabotar. Exato. E o que causou condromalácia em mim? Há muitos anos atrás, quando eu tinha 18, 17, 19 anos, que eu comecei a fazer musculação. Fazia musculação naquelas academiazinhas de bairro, colocava todos os pesos no leg, Porra. esperava um amigo meu subia no leg, queria se Ah, malhar igual a Graciane Barbosa. meu Pena que eu Deus. não tenho falta disso, infelizmente. Mas eu Cara, faço dessa forma. É claro que o joelho ele não vai ia inflamar aguentar. a um ponto que ele não aguenta mais. Então, por isso que eu falei, a atividade física, ela é importante quando ela é feita, principalmente, da forma correta, né? Exatamente. Sem excessos. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou pegar esse treino aqui que a Fefe passou e vou fazer de domingo a domingo, né? Não, não foi Mas isso. Não é essa isso. não A pode. gente, a gente deixa claro que tem que ter um dia de descanso, porque o seu corpo precisa recuperar. Ele recupera você dormindo, ele recupera no descanso. Então, eu preciso desse descanso para que isso aconteça, sabe? Porque as pessoas, quando estão afobadas para acontecer, principalmente como o meu trabalho é muito focado no emagrecimento, né? Então, é aquela questão das pessoas me procuram mais para poder emagrecer.
Então, assim, a primeira coisa, quando eu passo protocolo, eu posso fazer amanhã também? Eu posso fazer amanhã? Eu posso fazer também? Porque começa num desespero, porque nunca fez nada durante 20, 30 É, anos da vida. E aí, quando começa, quer fazer aquilo toda hora, o tempo inteiro, e não é assim que as coisas funcionam. Você precisa respeitar e se autoanalisar. Tipo, a Priscila fala muito sobre isso aqui, dessa questão da gente se perceber. Se eu tô muito dolorida naquele dia, não tô aguentando, você aquela cara, não, então. Acontece às vezes eu dar um treino pra Priscila um pouco mais fechado. Primeira coisa que eu pergunto pra ela, aí, como é que você tá hoje? é, Ou ela é, não dormiu, é, ou a Ana Sofia acordou de madrugada, aconteceu algum problema, tava com febre. O que eu imediatamente faço no seu treino, Priya? Eu recuo. Na exato. mesma hora. Porque é importante para mim saber como é que foi a noite dela, como é que foi o dia dela, se ela se estressou, se ela não se estressou. Porque tudo isso vai influenciar no treino do dia dela, entendeu? Porque eu sei que ela não vai render. Às vezes ela não precisa falar nada. Eu coloco um peso lá no agachamento, ela faz, eu já sei que ela parou na oitava repetição. Eu já pergunto, o que aconteceu? Como é que você Aham. tá? Não dormiu? Aí você já fala, né? Não dormi, ou tô num período que tá difícil, tô com um resfriado, vou fazer um protocolo aqui desinflamar, não. E aí, batata, entendeu? Ela melhora e até essa questão do. Voltando no protocolo de desinflamação, eu achei tão sensacional essa ideia, tão sensacional, porque eu fiz o primeiro protocolo de desinflamação que teve, Aham. que foi um pouco mais tenso, Foi mais puxado. Esse foi um agora pouco mais puxado, e foi uma... deixando claro que eu não fiz 6 semanas, eu fiz 4 semanas, tá? Ah, Vamos ser honesta. Eu fiz durante 4 semanas. E, gente, é impressionante. Eu posso falar porque eu sou a prova viva do que eu fiz. Eu dormi muito melhor, porque eu, né, isso me daí, alimentei melhor. demais, recebi demais no Telegram, né, dos alunos que Exatamente. melhor. Dormi muito melhor. Eu treinei, todos os pesos que eu peguei, quando eu estava no quarto dia do protocolo, que eu fui para academia, sem brincadeira, juro para você, o meu aluno tá lá de prova para poder comprovar. Quando eu fui fazer o bíceps que eu puxei, o peso veio de uma vez só. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Tá mais leve? O que tá acontecendo? Ele falou, cara, é o mesmo anilha, é o mesmo peso. Eu falei, não é possível. Ou seja, a minha força aumentou, o meu sono melhorou, a minha definição muscular, apesar de eu não ter perdido peso na balança, não, acho que Sim, foi só, sei lá, meio quilo, não tinha perdido consideravelmente, né? Mas a minha definição muscular aumentou, meu sono melhorou, minha força melhorou e assim, eu não senti nada a falta do açúcar, porque eu tenho esse problema comigo, né? Eu acabo de comer, eu quero comer um doce e tal. Nos 3 primeiros dias foi mais difícil, mas a partir do quarto eu consegui controlar mais. E eu falei, cara, como fez diferença? Como o açúcar estava ah, fazendo com que eu pegasse, me sentindo meu corpo mais pesado, mais aumenta, denso. aumenta a força. Que impressionante. Aí eu falei, cara, agora eu tinha que fazer para eu poder sentir na pele e comprovar realmente o resultado. Então, gente, você unindo agora as duas coisas, que é o que a gente está propondo para vocês, Aham. não tem como dar errado, cara. Eu duvido que alguém vai falar, comigo esse curso não deu certo. Gente, não tem como, não tem como. Não tem como. E os depoimentos, né, Pri, que que você recebeu, você foi me mostrando. Nossa, questão de ansiedade, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu sofro de ansiedade. A Pri, numa live aí, até top, que ela fez uma roda. Até agradeço, porque ela falou da minha história para vocês, foi contando a minha história para vocês. Tudo que ela falou ali foi pura verdade. A Priscila me ajudou num processo de compulsão alimentar, que eu estava muito forte. Eu pesava 89 quilos, para vocês terem noção. Então, eu vi de uma base muito complicada e eu encontrei a Pri na minha vida, que era nutricionista na época. Ela não era É, nem estava fazendo medicina ainda, né, Pri? acho que estava no começo. Estava no começo. E aí, ela, com a Não nutrição mesmo, com a é, própria alimentação, nossa, tem muito tempo. Com a própria nutrição, ela conseguiu fazer com que eu entrasse no processo que eu estou hoje, né? Claro que a gente fala, ninguém é radical aqui, gente. O claro. pessoal tem mania de colocar o radicalismo à ponta. Muita gente quer vender o radicalismo e a gente não está aqui para ser radical. A gente bebe o nosso vinho, a gente come o nosso queijo, a gente come nossas besteiras, nosso pão de queijo. Isso acontece. Mais uma vez ou outra, você precisa fazer com que o seu corpo entenda que ele precisa desinflamar, você precisa cuidar. É Então, esse processo, né, Pri? é essa a ideia, né? Quando a gente, por exemplo, vai praticar uma atividade e inflama, essa inflamação ela é positiva para o nosso corpo porque ela é protetora. Então, quando a gente faz uma estratégia rotacionada, então, por exemplo, essa estratégia de agora vai ser pré-carnaval. A estratégia que eu passei no protocolo anterior foi o quê? Pré-festas de final de ano. E Foi as pessoas isso. que eram protocolo, elas falaram assim, eu notei uma coisa muito interessante.
No final do ano, eu me excedi a semana inteira e não aconteceu praticamente nada. Nada. Aí, tá Eu vendo? não sabia que ao desinflamar, quando eu inflamasse, eu não fosse ter nenhum sintoma. Nada Tá aconteceu vendo? comigo. Minha cândida não voltou, eu não tive resfriado, rinite, sinusite, eu não tive dor de cabeça, eu não tive insônia, eu não tive absolutamente. Surreal. Eu falei, e deixa eu te falar uma coisa. Essa inflamação pontual que aconteceu com você durante as festas de Natal e Réveillon foi importante para o seu corpo se adaptar. Desde quando a gente nasce, né, a gente está sempre se adaptando. Um bebê, para aprender a andar, quantas vezes ele cai? É. Ele conseguiu organizar o sistema sensorial dele. Então, às vezes, é importante a gente cair, né? Sair um pouco do protocolo, abrir um pouco mesmo, deixar o radicalismo, que o protocolo não tem nada de radical. Essa aqui Não, não tem. Não tem. mas exceder um pouco a mais é importante justamente também para regularizar esse sistema e você sempre se mantiver desinflamada para quando você for inflamar, você não ter nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de sintomas. Então, além disso, gente, lá na comunidade Saúde Conectada, a gente tem uma imersão toda em saúde mental, onde eu falo de tristeza, ansiedade, depressão, né? É o ponto central da comunidade é o trabalho da mentalidade, é a neutralização do medo, é a mudança da autoimagem. Inclusive, hoje eu estava até estudando sobre isso. Esse assunto, para mim, assim, está sendo um divisor de águas, porque faz total diferença. E a gente acaba até trabalhando essa mudança de autoimagem ou o reforço de uma autoimagem positiva na nossa vida de forma intuitiva, né? Foi o que aconteceu, principalmente pós-gestação, e desde a época que eu lembro que esses dias eu estava até falando sobre isso, eu lembrei. Quando eu era adolescente, né, assim, sei lá, 12, 13 anos, eu era muito desengonçada, os meus braços eram maiores, o meu corpo era muito magro, muito fino, eu não gostava de ser magra, me chamavam de Oliva Palito no colégio, e eu Eu já lembro que tu contou essa gostava, história. e eu já gostava de samba, eu já gostava de samba, né? E aí eu sempre via a escola de samba, etc. E eu ficava me imaginando, olha só que loucura, eu ficava me imaginando sendo, eu nunca fui passista, sambista, nada disso, né? Mas eu fui dançarina de funk. Eu ficava me imaginando sendo passista da escola de samba, com um monte de gente embaixo, me olhando, me admirando, falando, nossa, como essa menina dança bem, tipo, é desengonçada. E eu lembro, quando eu comecei a dançar, quando eu virei dançarina, primeiro eu dancei lamberóbica e depois eu fui para o mundo do funk. Quando eu virei dançarina, quando eu dançava lamberóbica, que eu tinha 16, 17 anos, eu continuei sendo desengonçada. Eu era desengonçada. Eu tenho esses vídeos aqui, inclusive. Eu acho que eu tenho esses vídeos aqui. E uma amiga minha, muito amiga minha amiga até hoje, ela falou assim, Pri, vem cá que eu preciso te ensinar a sambar. Eu preciso te ensinar a dançar. E eu lembro que quando a gente ia para academia, era a GAC, a academia lá em São Cristóvão, não existe mais, já faliu. Mas essa academia a gente ia, malhava na academia e tal. A gente fazia aula de lamberóbica na academia, tinha o concurso de lamberóbica nessa época, a gente se inscrevia nos concursos e etc. E ela falava assim, quando acabar aqui a nossa aula, a gente vai continuar aqui, porque a gente só vai sair daqui quando você aprender. E a gente, para conseguir chegar no objetivo que a gente quer, a gente precisa fazer esse ajuste de autoimagem, tipo, eu me imagino, né, sambista, eu me imagino desinflamada, eu me imagino acessando o cenário de vida que eu quero, mas a gente precisa fazer um esforço extra. Sim. Então, muitos, talvez, para mim, 20 minutos de atividade física, a gente mamão com açúcar. Mas para muitos isso vai ser um esforço extra. Sim. E esse esforço extra, ele é importante para você conseguir chegar no cenário que você quer. Seja de seja até mesmo de autodisciplina. Porque se você eu ia falar isso. Mudar a sua conta bancária, você precisa de autodisciplina. Sim. No trabalho, nos seus investimentos, nos seus empreendedorismos que você tenha, né? Para empreender, para ganhar mais dinheiro. Só que você tem que ter autodisciplina. Então, e não tem nem nada mais gratificante quando você consegue realizar, né? Essa sensação dentro de você é uma coisa que é uma coisa transformadora.
A Pri tá falando sobre a questão, tava falando sobre a questão de tristeza, depressão. A gente até fez um post, né, a semana passada, falando que a tristeza ela causa dor física. Porque Exato. é exatamente isso que acontece. A tristeza ela consome tanto a gente que a gente começa a sentir dor em todos os lugares do corpo. E às vezes você vai no médico várias vezes e ninguém descobre o que é. Não é É. nada. Você fala, cara, você não tem nada. Fala, Entendeu? fala assim, Então, a psiquiatra, né? vai, exatamente. E aí, quando você começa a. Toma ali. Exatamente, toma ali remédio, inflama um pouco mais. Entendeu? É. Exatamente. É uma coisa para melhorar a outra que piora a outra, sabe? Se as pessoas tivessem essa consciência de que a alimentação e a atividade física é tão transformadora em todos os sentidos, principalmente o mental, porque ele está falando só para a questão de autoimagem, eu falo muito isso que a pessoa fala, ah, não, eu malho para ter saúde. Gente, para! Você também malha para ter saúde, mas por que não por estética? Eu Claro, malho para me sentir bem, para me sentir bonita. claro. Eu gosto de ser, eu quero ser bonita. Eu quero me apresentar bonita. Eu, antes de começar com vocês, eu já fui tomar um banho rápido, já fazer uma maquiagem, ajeitei meu cabelo, botei uma roupa. Porque é essa visão que eu quero passar para vocês. Porque é assim que eu me vejo. Então, Exato. claro que a atividade física é para deixar você bonita, sim. É para você se olhar no espelho e você gostar do que você está vendo e parar de se esconder. Eu tenho uma aluna minha que ela não ia, agora ela está indo. Ela não ia para a praia há 10 anos. Sério, Fê? Porque ela tinha Eu vergonha do próprio corpo. também. Eu falei, o quê? Quanto tempo? Ela falou, 10 anos eu não ia à praia. A primeira vez que ela foi na praia, ela falou, cara, eu estou chorando aqui. Porque eu não tenho como te agradecer. E isso pra gente é muito gratificante. Olha o que a gente conseguiu mudar pra ela. Não foi só uma ida à praia, gente. Não. Foi a vida dela toda. A relação dela com o marido dela melhorou 1000%. O casamento dela estava quase acabando. Porque ela não se vestia mais para ele, entendeu? Ela não se colocava uma roupa porque ela não se sentia bem. E comendo, e comendo, comendo. E ele, achando que ela estava triste, o que ele fazia? Ele comprava mais besteira para ela comer. Eu Porque sei. ele via que a única hora que ela se sentia bem era a hora que ela estava comendo. Que ela comia o doce, que ela comia besteira. Sem querer, ele não estava ajudando ela, né? Mas era uma maneira que ele viu, né, de tentar ajudar. Então, ela começou a mudar, ela falou, cara, hoje ela acordou, ela falou, a partir de hoje eu vou procurar a Fefe, eu vou fazer uma atividade física e a partir de hoje eu vou mudar. Desde então ela nunca mais parou. Então, assim, vocês têm noção como é que tudo isso muda na sua vida inteira? Sua vida profissional, sua vida pessoal, o seu mental vai te jogando lá para cima, você vai subindo, você vai crescendo. E quando você coloca esse sentimento dentro, eu sempre falo isso para todos os meus alunos. Ninguém derruba uma mente focada. Ninguém Não. é capaz de te derrubar. Ninguém. Nada que falarem para você, você tá muito magra, porque sempre tem os haters, né? Sempre É. tem os justiceiros da vida e da internet, que hoje em dia a gente tá aqui, né? Você vê a Priscila o tempo inteiro, hoje mesmo eu vi as postagens dela lá, de alguém falando mal de alguma coisa. Sempre tem um que vai chegar para você e vai tentar te inflamar, vai tentar te jogar para baixo. Porque, cara, na minha opinião, eu falo isso pra Priscila e falo pra ela, então isso não é nenhuma novidade. Pra mim, ela é sempre um eterno crescimento. Então, pra mim, ela é o meu ponto. Sim. Eu vejo ela como o meu ponto de, cara, eu quero chegar aqui. Ela me ensina muita coisa. Na semana passada eu tava falando pra ela, eu falei, cara, você me ensina muita coisa. Então, assim, o meu papel é querer chegar onde você tá. Eu tô muito satisfeita com o que eu conquistei, mas a gente tá sempre em crescimento. Então, Claro. eu quero chegar. Eu quero chegar nesse nível de entendimento, nesse nível de inteligência que ela chegou. E por Ontem que não mesmo, vocês também? Ontem mesmo estava falando sobre isso. uma amiga aqui, eu não sei se eu não vou falar o nome, porque eu não sei se pode falar ainda. Mas tem uma amiga minha, enfim, que tá morando num lugar sensacional, e ela falou, eu vou me mudar de novo. Eu falei, como assim? Você acabou de se mudar. Ela, Pri, é sempre pra cima. Aparecer uma oportunidade melhor, a gente vai. Falei, então, Exatamente. é E porque uma o coisa. foco é esse, cada um tem um foco. Não é pra todo mundo ficar se mudando a cada 2 meses. Não, pelo amor de Deus, é É, claro, cada um sabe a sua história. E mas o cada importante também, processo, né? exatamente, e o importante também é você reconhecer esse processo. Não sintam que vocês estão sendo, sei lá, pô, vamos lá, ridículos, porque a pessoa falou, você tá bonita e você não se sinta, eu não posso me sentir bonita, eu não posso sentir bonita para eu não estar sendo snob. É. Não, você precisa se sentir bonita, é você que tem que fazer isso. Inclusive, eu nem ia falar nada de religião nessa live, mas essa semana eu estava lendo o Catecismo da Igreja Católica sobre a importância de você se manter belo e contemplar a beleza da natureza. Que é uma coisa sensacional, exatamente. Tá lá, no Catecismo. Eu estava Para lendo, você ver. eu queria entender um pouco mais essa questão da mudança da autoimagem,
dentro da minha crença religiosa. E eles estavam falando isso, que você tem que ter, entendeu? É. Você tem que fazer isso com você, com a sua vida. Porque senão a autoestima abaixa, a sua vibração do pensamento abaixa, você abaixa o seu cenário de vida, a vibração do pensamento, Exatamente. você não acessa o que você quer. Exatamente, exatamente. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ficar recebendo elogios, sabia? Toda vez que alguém falava alguma coisa, a primeira Muita coisa, gente, eu mesmo me denigria. Eu muita mesmo ficava falando, "Ih, você tá. Até de vez em quando, hoje em dia, às vezes eu faço isso, aí eu paro, sabe? Porque é normal também você estar num processo e de vez em quando você sentir que tu deu uma escorregada, você volta. Falou, pô, peraí, deixa eu mas voltar aqui. vai ser Entendeu? Porque ao anterior. sempre vai voltar, vai retornar. Então eu sempre tive dificuldade. Pô, Fê, você tá bem, tô achando você melhor. Você quer falar nada que nada. Ih, tô nada, tô assim, tô me sentindo gorda, tô sentindo aquilo. Eu nunca falei assim, ah, é sério, poxa, obrigado, pô, tô me sentindo assim também. Eu tinha uma dificuldade demais em sentir isso. E nessa época, até que eu tava fazendo um protocolo, eu comecei a fazer uns réus lá e tal. E várias pessoas vindo no direct falando, nossa, o que tá acontecendo? Você tá muito mais bonito, você tá definido, você tem canal. Eu falei, cara, gente, eu estou me esforçando, tá valendo a pena, né? O meu esforço que eu tô colocando, a energia que eu tô colocando para fazer isso, tá valendo a pena. Então as pessoas estão começando a perceber. Mas por que as pessoas estavam percebendo essa questão da autoimagem, o quanto é importante? Porque eu tava me sentindo assim. Porque eu Sim. tava me sentindo exatamente assim. E aí as pessoas começaram a comentar. Então, quando você se trata, faz atividade física, cuida, você vai começar, você não precisa falar nada para ninguém. As pessoas começam a perceber aquilo que você está começando a transmitir. E quanto E isso é mais importante demais. tá, mais fácil de você acessar esses padrões mentais. Porque a relação Exatamente. é uma via de mão dupla. Se a mente está desequilibrada, o corpo desequilibra. Se a mente É está isso aí. equilibrada, o corpo equilibra. Se o corpo está equilibrado, ele equilibra a mente. Peraí que travou aqui. Travou, Voltei. mas voltou. Voltou. Então é óbvio que a tristeza vai piorar ou causar a dor física. E a atividade física, por ser anti-inflamatória, quando ela melhora a dor física automaticamente, ela está melhorando É também. isso aí. Nós somos um complexo conectado, né? Isso O aí. humor deprimido, vários trabalhos apontam isso, que o humor deprimido, o mau humor, a depressão causa dor osteoarticular crônica, dor na cervical. É. Segarda já falava disso lá no ano, né, 1000, no ano lá dela. Então o trabalho, ele tem que ser completamente conectado. A gente sabe, inclusive, que o nível de sofrimento de pessoas que têm osteoartrite é piorado por falta de atividade física. Sim. E quando essa pessoa, os trabalhos mostram, né, que a pessoa vai lá e faz só atividade física, ou ela faz uma atividade física focando no controle psicológico da dor, no trabalho da mentalidade. Essa pessoa que foca no trabalho da mentalidade, ela reduz muito mais o padrão da dor dela. Isso aí. Até mesmo a fadiga, né? Os trabalhos mostram que pessoas que são muito cansadas, muito fadigadas, elas têm mais tendência a ter dor. E essas pessoas que têm muita fadiga, já têm uma sobrecarga hepática, porque essa fadiga tem total conexão com o nosso fígado. Então, dor no corpo, fibromialgia, fadiga tem relação com o fígado. E o fígado, ele inflama você. E se você não faz atividade física, o fígado, ele não está em movimento, ele não consegue detoxificar. Ele precisa que você sente seu corpo para ele fazer o trabalho dele. O intestino é um órgão de movimento. Ele precisa que você movimente seu corpo. A vesícula biliar é um órgão que causa o movimento para jogar a bile secundária lá no seu intestino. Ela precisa que você se movimente. Então, se não fizer atividade física, não vai desinflamar de forma efetiva. Isso aí. É isso. E fazer atividade física, às vezes, eu falo, né? É a coisa mais tranquila de você fazer, gente. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a sua consultoria, eu não tenho dinheiro para entrar no curso da Pri. Gente, vai caminhar na rua. Caminhar na rua é de graça, você não precisa para nada. Vai fazer um polichinelo na sua casa, fazer uns agachamentos na sua casa, o movimento de sentar e levantar, que é um movimento natural do seu corpo. Calistênico, é natural. Sim. Então, assim, não tem essa desculpa, sabe? Dependendo do seu poder aquisitivo. Você tem acesso, é só você ir pra rua e fazer. Ah, mas eu não tenho tempo. Meu amor, não é possível que você não tenha 20 minutos, que você fique pendurado no celular, que você não pode largar para poder fazer uma caminhada. Uma caminhada rápida, não digo nem devagar, porque a caminhada pausada, ela não é muito efetiva. Até falou sobre isso lá, mas enfim, é sobre
outros pontos. Mas assim, ir se exercitando, tudo começa com uma caminhada, né? A galera que me segue, tá todo mundo com a autoimagem ajustada, todo mundo tem grana para comprar o curso, todo mundo tem grana para fazer o seu protocolo, todo mundo tem autodisciplina para fazer o que precisa. É isso aí. Se a pessoa que me acompanha, que tá na roda, não tem uma autoimagem ajustada, é porque ela não quer. Porque o negócio tá na cara dela. Não seguiu as dicas, né? Tá na Não, cara, entendeu? Então, por isso eu recebo diversos depoimentos, até postei um agora, antes da live, de pessoas que falam, nossa, não tinha dinheiro, o dinheiro apareceu na semana do curso. Né? Eu não podia fazer isso, eu fiz lá o que você ensinou. Botei uma ordem na casa, joguei os potes fora, uma pessoa que estava me devendo dinheiro me pagou, o dinheiro era o valor do curso. Entende? Caraca, é surreal. É surreal. História porque eu falo, cara, não pode ser coincidência. Se fosse um isolado, tá tudo bem, mas são várias pessoas falando. E quando você começa a colocar em prática, você vê que isso acontece na sua vida também. Verdade. Temático. Então, assim, é impressionante. É impressionante. Então, quando você começa a colocar todos esses ensinamentos de mentalidade, de desinflamação, de fígado, de saúde mental, agora atividade física, você coloca uma ordem na sua vida. E o universo, ele foi moldado por Deus, né? Criado por Deus numa ordem. Porque eu sempre falo isso aqui nas lives. Deus, meu amor, a gente tá falando de Deus. Tá? Deus. Você consegue mensurar tamanho poder tem Deus. E ainda assim, ele criou primeiro uma coisa, tá lá no Gênesis, criou primeiro, sei lá, não lembro a ordem. Mas primeiro fez luz, né? Depois ele criou, sei lá, a vegetação. Depois ele criou os animais, a água. Então, tudo seguiu uma ordem dentro do processo de criação. Na nossa vida é exatamente assim. Se você não tem uma ordem, uma disciplina com a sua alimentação, com o seu padrão de pensamento, com a sua atividade física, nada irá acontecer que você quer dentro da sua vida. E a pior coisa que tem é quando você convive, muitas pessoas falam isso, né? Eu tô entendendo tudo, eu coloco isso na minha vida, mas as pessoas que vivem comigo não entendem. Nossa, o meio que vive, né? Entende? Não tem disciplina, se auto-sabota a todo momento. Eu falo, gente, mantenham o foco de vocês, o exemplo Em determinado momento, aquela pessoa ela vai entender. E outra coisa, a gente tem o livre-arbítrio de escolher. Isso aí. Muitas pessoas escolhem o sofrimento que elas passam, a escolha delas. Sim. Se coloca naquela posição de sofredor, né? De autoaprendizado para aquela pessoa, para que ela saia, por exemplo, da posição de vítima. É isso. Do universo, vítima de Deus, vítima de tudo, mas a vítima é dela mesma. Porque a responsabilidade é de cada um de nós, a responsabilidade é dela. Então, a responsabilidade de fazer atividade física para desinflamar também é sua. Vamos abrir aqui para ver se tem dúvidas. Vamos. Vamos ver a galera aqui se tem alguma dúvida sobre a comunidade, sobre o protocolo de desinflamação. Quem? Está aberta, é só clicar no link aqui no perfil para entrar na comunidade. A gente não tem número de alunos, quanto mais alunos melhor, porque mais pessoas eu contrato para trabalhar para mim, o dinheiro é magnético, a gente tem que botar ele para circular. E vamos ver se vocês têm dúvidas aí. O curso está sendo... E a luta... tem uma galera aí, caraca, que legal, todo mundo juntinho aí nessa live. E, gente... A Bia já começou o protocolo, a Bia tá em todas, faz todos os protocolos. A Bia, minha filha, é sua seguidora raiz, inclusive, a Bia, gente, ela é minha aluna de consultoria online, mas era de presencial. Ela e a filha dela já tá na minha vida já, ó, bota anos nisso. E aí, sempre que a Pri abre o curso, ela faz e ela... Saiu o áudio. Saiu? Pode. Voltou? Voltou, amiga? Voltou. Tá. E ela passou lá no escritório da Ju, na semana que ela tava fazendo o protocolo, que eu olhei pra ela e falei, o que você fez? O que tá acontecendo? Ela, cara, tô fazendo um protocolo da Pri. Eu até te comentei, não foi, Pri?
Ela, Oi. cara, eu tô fazendo tudo certinho. Ela foi uma das primeiras, eu acho, a fazer, assim. A Pri colocou no dia à noite, no outro dia ela já tava fazendo, ela já tinha comprado tudo, ela já tava fazendo, botou tudo em prática. E, nossa, como ela mudou. Ela emagreceu, se eu não me engano, foi quase 5 quilos, né, no protocolo. Ela Foi com... mandou pra mim a quantidade que ela emagreceu, eu não lembro, mas eu só lembro que ela falou assim: eu nunca na vida menstruei sem cólica. E a minha menstruação veio, eu nem sabia que ela ia vir. Porque Foi. a referência dela era ter cólica, ela já sabia que ia menstruar. Então, como ela não teve cólica, ela não se ligou na data da menstruação, quando ela viu já estava menstruada. Isso vem acontecendo ao longo de todos esses meses. E a cólica é um processo inflamatório, né, Pri? Porque sentir cólica não é normal, apesar da gente achar que é, não é. Sim, sim. Só nova aqui o que é esse protocolo. As dúvidas da galera. Vamos lá. Como desinflamar o fígado? Gente, eu fiz uma live sobre isso ontem. É uma live que eu tô com uma blusa azul, tá? Ela tá aqui, ela tem 90 minutos, é uma live, é uma aula. É uma aula, né? A minha aula de fígado é uma aula. Então, Vale para a você pena mesmo. a desinflamar o fígado e entender como que é esse meu trabalho dentro da comunidade, que é o que ensino lá, de forma muito mais profunda, eu explico nessa live que eu fiz ontem, que eu tô com uma roupa azul, tá? Uma pergunta para você, Fefe. É verdade que a atividade aeróbica reduz o metabolismo? Não, o que acontece é o seguinte, gente, muita gente que quer emagrecer e acaba fazendo um excesso de atividade aeróbica, tá? Achando que vai emagrecer por causa disso. E o É, que que acontece com o seu corpo? Isso é totalmente errado. O que que acontece? O seu corpo começa, ao invés de queimar gordura, ela começa a queimar sua massa magra, o que é tão difícil da gente conquistar. E ainda mais se a gente tem 30, 35 a mais, se torna mais difícil essa conquista da massa magra. Então, quando você faz cardio em excesso, o seu corpo começa a queimar músculo e não queimar gordura. E o que isso acaba fazendo? Acaba fazendo você ficar com o corpo mais flácido, mais lento. Por isso que as pessoas falam, você fica com o metabolismo lento depois de um excesso de cardio. Mas é o sim. que a gente estava falando aqui. A questão é o excesso. Foca no treino da musculação e foca no treino de cardio. O protocolo que eu passei para a Pri lá no Desinflama, a gente tem, é uma modalidade que a gente tem as duas coisas numa só. A gente tem tanto ganho de hipertrofia, tanto ganho de massa muscular, É, como a queima de gordura. Então, cara, é a junção sensacional. E você fazer 3 vezes na semana, não tem como isso acontecer. Entendeu? Então, assim, excesso de cardio está completamente errado. Não é para ficar se matando no aeróbico. as pessoas estão perguntando quanto tempo dura esse protocolo lá na comunidade. Ele dura 4 semanas. E esse não é o único protocolo. Então, ao longo a assinatura da comunidade é anual. Então, ao longo desse 1 ano da sua presença na comunidade, você vai aprender diversos protocolos para você fazer e rotacionar ao longo da sua vida. Perguntaram aqui como que eu tenho informações da comunidade. Aqui na minha bio, que é onde está lá, Priscila, CRM, nananana, lá embaixo tem um link azul. Você vai clicar naquele link, ali naquele link tem todas as informações da comunidade, mas ainda assim, se você tem alguma dúvida, tem um WhatsApp. Você pode clicar lá e você vai ser direcionada para a Thaís, e a Thaís ou a Mara vão te ajudar aí nas dúvidas sobre a comunidade. Perguntaram o que é esse protocolo. O protocolo da FFP Personal é um protocolo de atividade física que vai te auxiliar a ganhar massa muscular, que vai te auxiliar a reduzir o percentual de gordura e também, se você é uma pessoa que está querendo emagrecer, ele te auxilia. Se você é uma pessoa que está querendo ganhar massa muscular, ele também te auxilia. Então, esse protocolo é para todos, é um protocolo universal. O protocolo Desinflama Conecta, que é o meu protocolo, um deles, né? De alimentação, é um protocolo onde eu ensino diversas técnicas para você melhorar a microbiota do seu intestino, desinflamar o seu fígado, equilibrar o seu sistema de inflamação e desinflamação, para que você, ao terminar esse protocolo, tenha uma melhora dos seus sintomas. Seja dor crônica, seja tristeza, seja ansiedade, seja depressão, seja emagrecimento, seja o que for. Seja o que for, qualquer sintoma e sinal de desinflamação, você consegue modular através desse protocolo. Eu acho que é isso, não tem mais nenhuma pergunta aqui.
Eu não consigo ver que fica subindo aqui, não dá. Muita gente falando agora. Eu acho que é isso. Não tem mais dúvida. Eu quero Não. ser 7C, escrever aqui. Então, meu amor, você vai lá, clica no link e entra. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Se tu entrar e por acaso o dinheiro não chegar na tua conta, você achar que o que eu estou ensinando ali não faz sentido para você, você tem 7 dias para sair. Não tem problema nenhum. Pelo menos você teve ali aquela experiência inicial, entendeu como funciona o trabalho e se fez sentido para você, você sabe que é isso que você tem que fazer para frente na sua vida. Um monte de gente perguntando quanto tempo que dura o protocolo. 4 semanas. 4 semanas. O protocolo está dentro da comunidade. Todo mundo que entra tem acesso a ele uma semana depois. Tá? Minha mãe tem nódulo benigno no fígado e precisa retirar a vesícula. A CSC funcionaria com toda certeza. Com toda certeza. Inclusive, na comunidade tem uma aula só de vesícula biliar. Tamanha é a importância de uma pequena vesícula biliar que transforma ali a sua bile e coloca ela lá no seu intestino porque ela auxilia no processo de desinflamação. A bile é extremamente importante para desinflamar, tá? Tenho medo de emagrecer, estou precisando ganhar, então lá no protocolo eu explico o que uma pessoa que quer ganhar peso vai fazer, que é diferente de uma pessoa que quer perder peso. Mas a atividade física, ela é para todo mundo. A É Natália, universal. para os ex-alunos, eu já postei esse link anteontem, nos stories. Eu já postei esse link hoje nos stories. Você tem que prestar mais atenção, Natália. Eu já postei esse link no Telegram de todos os ex-alunos da comunidade Saúde Conectada. Então, você tem que entrar aqui no meus stories e no Telegram lá da turma que você fez para você acessar o link. Na verdade, não é o link. Eu já expliquei aqui e volto a explicar de novo. Não tem problema nenhum. 20 vezes a mesma coisa para você ter. Você tem que entrar em contato com o WhatsApp da Thaís para ela te dar o link. Eu já falei isso aqui, todos os dias eu estou falando isso aqui. Tá? Quem já tem na comunidade, o protocolo está lá. Quem já é aluno, quem entrou na comunidade, o protocolo vai ser liberado daqui a 7. Alguma contribuição para quem está em tratamento de câncer coral não tem, Ney, contribuição nenhuma. Mas se você tiver dúvida, você pode perguntar lá também, que eu vou estar respondendo as dúvidas na plataforma do aluno, tá? É isso aí. Não Vamos tem. ver. Enxaqueca, inflamação. Eu falei isso hoje nos stories também. Olha aqui, ó, que interessante. Estou fazendo uma dieta saudável, mas uma queimação no estômago. Porque por mais saudável que essa dieta seja, se você não tiver desinflamada para digerir ela bem, você não vai comer o alimento e não vai deixar de ter os sintomas de inflamação. Né? Isso aí. Canaba Protocolo, gente. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem lá para o suporte na plataforma de aluno. Tá bom? Que ajuda vocês. E eu mostrei ontem aqui nos stories. Vocês têm que ficar ligados no que eu falo aqui, no que eu coloco nos stories. Tá, gente? Então é isso, né, Fefe? Descobri que estou com alopecia tem a ver com inflamação. Ah, meu filho, tudo tem. Com toda certeza. Queda. Conexão direta com inflamação. Pode ser alopecia, enfim, alergia pode ser uma alopecia androgenética, pode ser alopecia por estresse. Pós-Covid. Todas as alopécias, elas têm uma relação direta com a inflamação. Assim como qualquer doença autoimune ou imunomediada, que foi o que eu falei aqui ao longo da live. A live vai ficar salva para quem perdeu aí o início. É só voltar aqui e ver, tá? Fefe, Vê aí que vale a pena. Eu que agradeço. Muito obrigada por você estar comigo e lá com toda a comunidade dando aí esse colo. Para mim é um prazer. Porque você vai ajudar muito essa galera. Tá bom? Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem, que vocês pratiquem, coloquem em prática. Me contem, eu quero saber de vocês como é que está sendo o resultado. É muito satisfatório para a gente saber que as pessoas estão tendo resultados positivos. Então, fala para mim o que vocês acharam, porque até o feedback de vocês é importante para o nosso próximo protocolo, com certeza terão outros. E o feedback de vocês que faz movimentar a gente, é isso aí. Então, espero mesmo que vocês gostem de verdade.
É um prazer para mim estar fazendo parte dessa saúde conectada, que eu sempre, quando a Pri teve essa ideia, assim, que ela me contou o que ela ia fazer, eu soube antes de todo mundo, tive o prazer de saber antes de todo mundo. Eu falei, nossa, que ideia genial você teve. Então, assim, é uma coisa, assim, muito completa. Eu sou suspeita para falar, mas eu desconheço que tenha algum curso na internet que tenha um curso tão completo, tão tudo reunido ali para você se descobrir, se autoanalisar como esse. Então, gente, de verdade, vale muito a pena. Então, eu que tenho que agradecer por fazer parte desse curso incrível. Muito obrigada, galera. Um beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.